Sim, senhor. Deixa eu pôr aqui. Então, deixa-me pôr aqui. Já estamos, não é? Ora, boa tarde a todos. Essencialmente, boa tarde, Carolina. Boa tarde, Inês. E, felizmente, Sim. é com muito gosto que estamos aqui juntas hoje para falarmos um bocadinho. Muito obrigada a todos que se ligaram ao Facebook da AND e a todos que se vão ligar. E tenho muito gosto em apresentar-vos a Carolina Lemos. A Carolina é, como ela própria diz, uma apaixonada pela vida, por ensinar, escrever e comunicar, e hoje tenho imenso prazer que seja ela a nossa convidada na conversa em direto. A Carolina, O gosto é todo meu. a Carolina é professora na Universidade do Porto, no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, e investigadora no Instituto I3S, em Genética e Bioestatística. E vai-nos falar de muitas coisas novas, interessantes e de muitas perspectivas que eu acho que vão ser muito reveladoras para todos. E quero começar esta conversa de uma forma de uma ótima memória, porque eu conheci-te ainda na faculdade. Exatamente. E foi anos mais tarde, quando fui mãe da Clara, que me lembrei outra vez, calma, mas eu tive uma colega há muitos anos atrás que também tinha condroplasia. Exato. E eu recordo de ti simplesmente como uma colega que tinha, eu acho que tínhamos as mesmas aulas práticas na Tínhamos as mesmas aulas práticas, tínhamos. Eu lembrava-me perfeitamente de ti, sim, tínhamos exatamente as mesmas aulas práticas, sim, exatamente. Mas o que foi bom para mim recordar foi que recordava-me de ti como uma colega que era a Carolina, não me lembrava de sim, porque era assim ou assado, era a Carolina, pronto. E lembrei-me e foi talvez das coisas mais positivas que tive naqueles primeiros tempos. Sim. Mas é engraçado porque todos os meus colegas e amigos dizem a mesma coisa, tipo, que se lembram de mim por eu ser a Carolina. Sim. Muito, o objetivo é esse, que nos lembremos das pessoas que somos. Carolina, fala-nos um bocadinho de ti. De quem é, da tua família, do que gostas de fazer. Não digas tudo já. Sim, não. Pronto, tenho 41 anos, não é? Já disseste, pronto, que trabalho na área da bioestatística e da genética e de facto, acho que sempre fui uma apaixonada pelas ciências da vida. Desde a escola mais primária e tudo. A minha família, pronto, sou filha única, que é sempre aquela pergunta engraçada, não é? Tipo, se tenho mais irmãos, muita gente me pergunta isso, não é? Se tenho mais irmãos com a mesma condição. E pronto, mas não, sou filha única. Tenho umas irmãs que são primas, ou seja, eu tenho umas primas que são umas irmãs, basicamente, e uma segunda mãe que também é uma prima, portanto, e é sempre bom termos assim esse núcleo familiar tão bom e tão forte e sempre cheio de apoio. Aliás, acho que elas devem estar a ver, espero eu, se não levam tal. É uma família alargada. É a Sim. família que escolhemos, não é? Exato. E não sei, vai-me fazendo perguntas, não sei por onde queres que eu fale. O que é que recordas da tua infância? Algo que te marcou de forma positiva, que tenhas gostado, que te lembres particularmente? A minha infância fui sempre. Eu costumo dizer até hoje que eu sou uma formiga atómica, não é? No sentido de que tenho muita energia e toda a gente diz menos, Carolina, menos. E acho que em criança, do que me lembro, já era assim, sempre fui assim. Um bocadinho non-stop. Lembro-me muito bem da escola, da interação com os meus amigos, sempre gostei muito de conviver, de brincar. Lembro perfeitamente de eu ter medo de ficar doente
porque isso impedia-me de ir à escola, ou seja, normalmente os miúdos que querem ficar em casa, não é? E não ir à escola, eu era ao contrário, porque depois como era uma chatice, com quem é que eu ia conviver e ir brincar e etc, não é? Por isso, tenho muito boas recordações da infância. Claro que a partir de certa altura, pronto, comecei a perceber, não é? Alguns comentários, algumas coisas, aquilo que é normal. A minha avó, mãe da minha mãe, a minha mãe e eu, claro. Começou a ver, pronto, aqueles comentários e eu aí comecei assim a tentar perceber o que é que se passava, mas pronto, acho que sempre fui lidando dentro do possível e para a idade, não é? Da melhor maneira, nunca tive assim nenhum episódio que me deixa. Pronto, era um bocado cansado, eu costumo dizer isto porque é verdade. Ou seja, isso era um bocado chato. No início de cada ano, por exemplo, na escola primária, como entravam miúdos novos para a primeira classe, né? Começava aquele, os outros já me conheciam, portanto, a partir de certa altura eu já era a Carolina, já era. Pronto, agora, todos os anos começava tudo outra vez, não é? Mas pronto, acho que isso era a rotina do primeiro ano. Era, exato, aquela rotina daquela primeira semana até eles É perceberem, até fazerem as perguntas. Sim, e depois estava a questão resolvida e sim. continuava tudo ok. Sim, pronto, sempre fui muito faladora, muito mesmo, pronto, sempre que fui chamada a atenção nas aulas, inclusive na faculdade, sempre foi por estar a falar, portanto... Espera-se no sentido positivo. Sim, mas pronto, é isso. Por isso agora quando dou aulas e eles estão a falar, eu penso, oh meu Deus, pois era isto que eu fazia aos professores, pronto, é isso. E eras uma miúda interessada na escola ou era uma forma que te dava asas para pensares no teu futuro ou... Não, eu gostava da escola, não era só para conviver, não é? Como eu estava a dizer, não, eu sempre gostei de aprender, sempre, sempre, sempre. Eu sempre fui muito interessada por. Aliás, eu tive muita dificuldade e ao longo dos anos até fui mudando em escolher a área porque eu gostava de muita coisa. Pronto, exceto matemática, embora agora tenha ido parar às estatísticas, mas é diferente, é diferente. Pronto, a matemática em si, pura, nunca foi algo que me atraísse, não é? Tirando isso, de resto, sempre passei por história, por jornalismo, por letras, não é? Porque gosto muito de escrever, etc. E pelas ciências, pronto. Acabei por ir parar às ciências. Parar para as ciências. E porquê Biologia? O que é que te levou a estudar Biologia? Eu, no 12º ano, estava indecisa entre Psicologia e Biologia. Foram mesmo as áreas, as duas, as que ficaram, não é? Portanto, do filtro que eu tive que ir fazendo, à medida que vamos avançando, não é? Na escola, não é? No nono ano, depois e por aí fora. Do filtro, o que ficou foi Psicologia e Biologia. E eu aí estava mesmo muito na dúvida. Tipo, se eu pudesse pôr as duas, houve ali uma altura em que estavam as duas muito empatadas. Mas eu depois gostei muito da biologia do 12º ano, adorei, e depois e foi por isso que eu fui, porque em biologia nós estudamos tudo, não é? Tanto estudamos a nossa parte mais macro, como a nossa parte mais micro, como o reino vegetal, o reino animal. Ainda, quando eu entrei em biologia, ainda não estava a pensar em nada de genética. Agora, o que eu estava a pensar, e isso aí é que foi sempre transversal a todas as áreas, eu sempre quis ser professora. Sempre quis mesmo ser professora. Pronto, aqui é para dizer que eu também consegui um traje, não é? Ou seja, para as meninas que vão para a faculdade, é super possível adaptar o traje e toda a gente dizia que ficávamos muito lindos. Ok, sim. Estamos de volta aí durante. E pronto, e é isso. E a biologia foi porque basicamente eu gosto da vida, não é? E de perceber a vida, etc. Achaste que se calhar era muito amplo para poderes estudar diversas coisas, sem ser muito... E eu entrei com a ideia de ser professora também, portanto, na nossa altura, ainda não era Bolonha, não era? Era pré-Bolonha e, portanto, nós tínhamos os ramos, os diferentes ramos, e eu estava um bocado interessada naquilo que se chamava o ramo educacional, pronto. Mas depois, entretanto, mudei de ideias e decidi ir para a investigação.
a meio do caminho, sim. E o que é que puxou para aí? O que é que foi que fez? Porque eu sou uma pessoa curiosa por natureza e gosto sempre de aprender mais e achei que ir para a investigação me iria fazer ainda aprender mais e explorar mais e enquanto que se fosse logo para professora, pronto, secundário, não é? Se calhar eu senti que poderia perder ali alguma coisa, sim. E quando chegaste à faculdade, vivias relativamente perto ou longe? Como é que foram as deslocações, o viver numa cidade Grande, sim. grande? Tive muita sorte, não foi por isso que eu escolhi biologia, mas o polo universitário estava na rua paralela onde eu moro, portanto não e quer dizer, nós ainda tivemos aulas depois durante o nosso curso, ainda tivemos aulas também na Praça dos Leões, mas eu aí tinha autocarro e ia para o Temos que autocarro. dizer que é no Porto. Sim, que é no Porto, exato, eu sou do Porto. Sim. Como eu costumo dizer, sou nascida e criada no Porto. Aliás, acho imensa piada porque normalmente os cientistas são conhecidos, os investigadores, são conhecidos pela mobilidade, não é? De irem fazer o estágio a um lado, o mestrado para o outro, e eu mantive-me sempre no mesmo sítio. Mas em termos das deslocações, era isso que eu estava a dizer, também tinha a boleia da minha mãe, e pronto, ia muitas vezes o autocarro também, sim. Ou seja, nesse aspecto nunca tive dificuldade, sim. Também me recordo de andar contigo uma vez de autocarro. Já Sim. não sei porquê, mas Nós fazíamos a transição entre o campo, entre os polos, não é? Entre a Praça dos Leões e a parte do Botânico. Nós era de fazíamos. alguma forma estranho para ti entre andar no carro privado e andar de autocarro, entrar no autocarro, por exemplo, eu não me recordo, porque Sim, é algo que não se pensa, entrar num autocarro, sim. mas para ti, como é que era, como é que é? Sim. É assim, quando os autocarros estão muito cheios, evidente que aí eu quando invadem muito o meu espaço vital é normal, não é? Porque não é? Como tenho baixa estatura, acaba por ser incomodativo e pode ser perigoso até. Portanto, aí não entro, aí efetivamente tem esse não. Mas eu sou muito boa a furar por entre as pessoas, sou mesmo muito boa. Aliás, Aliás, quando vamos assim a sítios que é preciso chegar à primeira fila, eu chego primeiro que os outros, porque eu sou muito boa a chegar a furar por entre as pessoas, e portanto fazia isso. Claro que era chato, por exemplo, em dias de chuva, com os guarda-chuvas e com essas coisas todas, mas pronto. Agora, o que eu acho acima de tudo é não se deixar ficar, ou seja, se alguém não me está a ver, eu tenho que me fazer sentir, nem que seja sentir. Tipo, não é? Claro. Tipo, E amigo. o que é que tu fazes? Diz-me. Quero saber esses truques todos. Já dei, já dei caneladas gentis, pisadelas gentis. Sim, Tipo, algo. quando é menos apertado, já é mais fácil chamar, não é? Puxar o casaco ou chamar a atenção. Acho Sim. que Olha, aqui uma imagem, vou passar uma imagem tua num laboratório, fala-nos um bocadinho. sim. Pronto, isso já foi quando eu fui estagiar, que também era à beira da faculdade, e eu costumo dizer que essa escadinha era a minha melhor amiga dos meus tempos de estágio, porque pronto, o laboratório não estava adaptado para uma pessoa com baixa estatura, e então a solução que se encontrou mais fácil foi essa escadinha, que era leve, era muito leve, portanto eu conseguia transportá-la de um lado para o outro, mas os meus colegas foram sempre extraordinários, ou seja, juntámos-nos para tentar perceber como é que eu conseguia chegar ao material sem estar sempre a pedir às pessoas, ou seja, arranjaram um espacinho para mim, não é? E para mim, no sentido de ser mais fácil ter as coisas mais à minha mão, não é? E essa escadinha permitiu-me pronto, fazer as coisas, chegar às coisas, porque, como é evidente, eles não estavam preparados, porque
porque é normal não estarem preparados, não é? Não é costume. Nós, a nossa prevalência é baixa no sentido... E foi só a nível de chegar, por exemplo, às bancadas, nas salas de aula, nas típicas salas de aula, o que é que te causava maior obstáculo? Olha, por acaso lembrei-me agora, por falarmos da faculdade, lembro-me que nós tínhamos às vezes laboratórios em que os bancos eram altos, pronto. Sim, aqueles bancos redondos, Exato, exato. horríveis. Isto não vai soar muito bem, mas eu sempre fui muito boa a trepar para os bancos e para as cadeiras. Acho que desenvolvi isso desde criança, ou seja, eu aprendi-me a desenrascar nessas fases, não é? E, portanto, era o que eu fazia. Na faculdade, porque na faculdade também não íamos muito ao quadro, portanto, essa parte não senti. No secundário, o que, por acaso, na escola onde eu andei, o quadro vinha bastante até baixo, portanto, quando eu ia ao quadro, escrevia na parte mais de baixo. Era o que eu fazia. Pronto, e de resto aprendi a subir para cima dos bancos disso. É algo que tem que estar na natureza de dar a volta e... Sim, 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 e foi o que eu fui aprendendo a fazer, ou seja, eu acho que há aqui 2 pontos de vista, há quem, ou 3, há quem ache que as coisas têm que ser adaptadas para nós, há quem ache que nós é que temos que nos desenrascar, se calhar podemos chegar a uma terceira hipótese, que é uma solução de compromisso, não é? Que se calhar foi o que eu encontrei no laboratório, na Unigene, no IBMC, que foi essa solução de compromisso, porque é impossível termos tudo adaptado para nós, como é lógico, porque as outras pessoas também têm que viver, não é? Mas podemos chegar a uma... Mas também não vou... Nós também. Pronto. Portanto, acho que é isso. Acho que é essa solução de compromisso e esse intercâmbio e o que eu senti sempre foi que as pessoas até pensaram, olha, nunca tinha pensado nisto, se calhar, não é? Ou seja, as próprias pessoas também começaram a criar outras soluções que nunca tinham pensado e que até poderiam ser fáceis. Lembro perfeitamente no laboratório, e isto é importante dizer, nós temos as mãos mais pequenas, os dedos, não é? E pipetar, quando eu cheguei ao laboratório, nós tínhamos que... Tens que trazer o que é pipetar. Pois é. Ok, pronto, é aspirar uma solução de um sítio para o outro, não é? Ok, imaginemos um conta-gotas, mas para quantidades mais pequeninas, micro quantidades. Essas pipetas eram bastante duras no sentido para a força que eu tinha que fazer para os meus dedos. E o que na altura andamos a ver com uma colega minha, que era mais sénior que eu, e andamos a ver e ela encontrou uma marca de pipetas que eram muito mais suaves. O melhor de tudo foi que a partir daí mesmo todos os meus colegas preferiram aquelas pipetas, ok? Ou seja... Deixa um exemplo fantástico de adaptações que são utilizáveis por todos. Sim, Aí o compromisso está aí. O compromisso está é isso que eu estou a dizer. ser possível Sim. a utilização universal. É diferente daquilo que podemos estar habituados, mas podemos utilizar todos. Sim, foi isso. Porque durante uma altura, aquelas pipetas eram só minhas, pronto, para o trabalho que eu estava a fazer. Foram roubar por pensaram que elas eram muito melhores. Não. Mas depois houve uma altura em que as outras também foram se estragando, foram ficando velhas, e na altura de renovar o stock optaram por essas. Portanto, acho que isso é um bom exemplo. Lembrei-me agora disso. É um dos muitos. É mesmo um dos muitos. E de facto, estas adaptações não foram só necessárias a nível do espaço de trabalho. Tu tens alguma adaptação, alguma coisa que sintas necessidade de mudar em casa ou fizeste alterações? Sim. Pronto, acho que nós todos temos sempre por companhia o banquinho, não é? Pronto. Agora que estou a viver portanto, por mim, sozinha, não é?
aí sim, adaptei algumas coisas para mim, exato, tipo o lavatório mais baixo, a banca também mais baixa, de maneira a que quem quiser vir cá a casa também possa usar, evidente, não é? Também, pronto. Mas de modo a tornar-se mais cómodo para mim, porque sou eu, ao fim e ao cabo, que utilizo todos os dias. Portanto, Exatamente. foram assim mais essas coisas que adaptei. Pronto, nós agora também se usa chuveiro, não é? Portanto, também não há assim grande dificuldade. Ainda por cima agora há daqueles chuveiros que se pode pôr em várias alturas, portanto é tranquilo. Mas na casa foi mais isso, foi efetivamente. E pus persianas elétricas, também é uma curiosidade, mas acho que é importante porque para nós às vezes pode ser complicado puxar aquelas, não é? Então, tu teres dado este exemplo das persianas elétricas, acho muito, muito atualizado, muito atual, do século XXI, tanta coisa que é Sim, informatizada e sim, da internet das coisas, inteligência artificial, e podemos perfeitamente utilizar em casa sim, mecanismos de ligar on e off e sim, está. E sim, são é coisas isso, é que isso. podemos adaptar para imensas situações. E nas tuas viagens, que agora Uhum. felizmente fazes muitas este ano, Sim, não, mas um ano atípico, este um foi ano um atípico para ano toda a gente, completamente mas atípico, pronto. sim. Em todos os outros, costumas viajar muito, o que é complicado ou o que é mais difícil para ti de gerir quando viajas? As casas, olha, eu acho que um dia vou escrever um livro sobre casas de banho públicas, a sério. Sim, porque continua, isso é sem dúvida, e não estou a falar mais, não estou até nem estou a falar da casa de banho, estou a falar da parte do lavatório, ok? Sim. Porque aqueles mármores são todos muito bonitos, mas impedem-nos completamente de chegar às torneiras. Pronto. E vi uma vez nos Estados Unidos, numa da casa de banho do aeroporto, tipo, achei muito interessante, que era, tipo, imaginem, tinha quatro a um nível normal, ok? E depois tinha uma, que seria, pronto, penso eu para as crianças, mas mais baixo. E eu pensei, olha, é simples, não é? Quer dizer, é simples pensar que, tipo, realmente pode-se pôr três ou quatro a nível regulamentado e depois uma mais baixa, pronto. E eu pensei, aleluia, uma casa de banho em que porque aí sim, aí ando a sério, as casas de banho é das coisas que mais me chateia. Posso contar, pronto, posso contar um episódio que também me aconteceu num avião, que eu não cheguei para fechar o fechinho da porta da casa de banho dentro do avião. Sim, Ou olha, seja, no cheguei teu mais avião ou é menos. incluído isso, sim. Sim, cheguei, cheguei mais ou menos. Ou seja, eu consegui fechar assim, mais ou menos. E nessa altura o avião deu um solavanco e a porta abriu. Ups. Pronto, mas não foi nada de extraordinário, porque estavam mais pessoas à espera e empurraram logo a porta, tranquilo, mas é só para dizer, aquilo não era nada de especial, a não ser o fechinho estar ligeiramente mais abaixo, é mesmo isso, né? E pronto, isso foi uma coisa porque depois deu para rir imenso, não é? Claro. A Pronto. contar Mas essa. são Porque detalhes. eu levei, atenção que eu também fui sempre levando as coisas nessa perspectiva, não é? E assim, e nas minhas viagens encontrei sempre pessoas extraordinárias, em que muitas vezes eu nem sequer precisei dizer nada, as pessoas, as próprias pessoas, sei lá, estou a falar de hospedeiros, de pessoal mesmo de terra, que mesmo com as malas e tudo, não é? Que sempre foram super prestáveis. Pronto. Sim, na generalidade, eu penso que as pessoas são atenciosas, mas há vezes em que é necessário lembrá-las de. Sim, aí foi a minha viagem, a nossa viagem ao Japão, que fui com os meus dois meninos, que agora já são mais crescidinhos em termos de ciência. E aqui no Japão, por acaso tenho uma boa história para contar, porque como eu faço pronto, muitas palestras em congressos e há sempre o sítio onde se fala, não é? O palanque. E, um, e assim, eu nunca posso falar atrás, porque, como é evidente, ninguém me vê, não é? Claro, Como era lógico. claro. Então, normalmente eu uso sempre o microfone de mão, e eu até gosto mais, porque assim me permite
movimentar. Mas normalmente em todos os congressos que eu fui, e posso dizer que já foram muitos, pois, exato, é este um exemplo. Se eu falasse atrás daquilo, ninguém me ia ver, não é? Portanto, eu uso sempre esse recurso. Mas em todos sou eu que tenho que ir perguntar se tem um microfone de mão, um comando para mudar os slides, mas para mim é normal, já estou habituada a ir perguntar. Sim. No Japão eu tinha uma comunicação oral também e, assim, foi extraordinário. A comunicação era às 8 da manhã, assim, uma coisa super cedo, portanto, nós fomos mais cedo, eu e os meus 2 meninos fomos mais cedo para ver o que é que seria preciso. E quando lá chegamos, havia uma mesinha mais baixa, porque eu era para ir a segunda a apresentar, assim, uma coisa, com um computador e um microfone à minha altura, mas eu nem sequer percebes? Foi isso que eu fiquei extraordinária, e a minha viagem ao Japão foi muito significativa em termos da cultura, porque eu acho que nisso eles são mesmo fantásticos. O bem-estar do outro é mesmo a prioridade deles. E foi isso que eu senti, tipo, eles não me conheciam, porque assim, por exemplo, já fui a vários congressos na Europa onde já somos recorrentes, ou seja, todos os anos nós estamos lá. Pronto. Agora, no Japão, eu nunca tinha ido lá, e o facto deles terem pensado em mim, tipo, sem eu sequer pensar nada, pensei, é bom, não é? Quer dizer, Atentos. Sim, é exato, é uma questão de atenção. O mais giro de tudo foi que eu acabei de falar, respondi às perguntas, dirigi-me para o meu lugar, quando eu olhei, a mesa já não estava lá. Ou seja, já estava tudo preparado para outra pessoa. Eles são assim, tipo, super rápidos e discretos. Exato, acho que era essa a palavra que eu andava à procura. Gostei da maneira como eles foram discretos em resolver a questão. Sem alaridos, simplesmente. Normal, tudo normal. Profissionais, e acho que isso para mim foi assim. Mas eu senti isso a nível cultural, não só de experiência pessoal. Aliás, acho que viemos todos com essa impressão, que o bem-estar do outro é realmente a prioridade deles mesmo. E agora, o que é que tu achas da nossa cultura portuguesa? Aquilo que tu vives cá tens que lembrar muitas vezes, ou tens que fazer muitos pedidos, ou as pessoas estão cada vez mais despertas acho que se calhar é mais fácil se colocarem uma mesa mais baixa, ou o computador mais próximo, ou o microfone na mão. Pensam nisso? Sim, quer dizer, a questão é que, como eu já levo muitos anos disto, não é? Eu acho que eles já estão habituados a que eu peça, que eu me desenrasque também. Portanto, eu não sei se sou o melhor exemplo porque como eu nunca me deixei ficar à espera, não é? Ou seja, não te consigo dizer o que é que aconteceria se eu não pedisse, percebes? Agora, eu acho que estão mais atentas, acho que no geral as pessoas estão mais atentas, mas ainda há coisas que já não se fazem. Estou a dizer isto a nível geral, não é? De serviços, etc. Há coisas que já não faz absolutamente sentido nenhum, não é? Tipo, balcões exageradamente altos, que até acho que para uma pessoa de estatura mediana são altos. Portanto, tu estavas a dar o exemplo há bocadinho de falares, quando estás a falar para uma plateia, de teres um microfone de mão e estares à frente, virada para as pessoas. Sim. E eu também já estive numa situação dessas em que o púlpito era tão alto, mas o microfone estava agarrado àquela coisa. E pensei, agora o que é que eu faço? Porque senão as coisas iam-me assim. Sim. Eu tenho uma estatura média, portanto, achei absurdo. E aquele exemplo que estás a dizer, há coisas absurdamente altas e felizmente temos o olhar já desperto para estes exageros. Claro, pensar como é que as coisas podem mudar de forma fácil, não é? Sem causar... Sim. Natal, solução de compromisso, ou seja, porque também não vamos... É evidente que eu não estou por exemplo, os elevadores, não é? Agora, felizmente, os elevadores... Por exemplo, na casa da minha mãe, como aquela casa tem 40 anos, os botões dos elevadores eram super altos, porque na altura ninguém pensava nisso, não é? Agora, nos sítios onde eu vou, os botões dos elevadores estão super acessíveis. Já se notou uma mudança, não é? Aí. Tu ainda não nos disseste a área específica em que estás a trabalhar. Sim,
Eu trabalho em genética de doenças neurológicas, ou seja, pesquisar variantes, fatores genéticos que estejam associados a várias doenças neurológicas. Mas, se posso partilhar, eu fui para a genética exatamente para perceber a acondroplasia, para perceber melhor, para entender melhor a genética, não é? Para perceber o que era o gene, a variante, o que é que tinha acontecido. Mas depois fui estagiar para um laboratório de doenças neurológicas, é engraçado. Que me deu muito know-how e que me permite agora, como é evidente, falar destes temas com mais à vontade. Mas ainda bem que falas disso, que é importante que tu, uma pessoa que felizmente conseguiu chegar à universidade e progredir ainda, sentiste essa necessidade de perceber melhor o que é a displasia óssea, porque é que acontece, no teu caso específico, a condroplasia, e realmente a questão de ter essa informação acessível é algo que ainda não é o que estamos a trabalhar. É um trabalho em progresso. Sim, e até porque é muito importante, mesmo em termos de aconselhamento genético e tudo, não é? Por exemplo, se eu quisesse ter filhos, etc. Portanto, para as probabilidades para a descendência, etc. Sempre foi uma coisa que me interessou perceber isso tudo, não é? E essa é uma das questões que realmente é mais posta por, aliás, jovens com distintas displasias e com casais também que já tiveram um filho com displasia óssea, é perguntar se isso pode voltar a acontecer, ou o irmão do primo que tem alguém que também pode acontecer a mim, acaba por haver um número enorme de questões e a genética está lá a resposta. E uma das perguntas que mais nos fazem é se os nossos pais também eram assim, não é? Isso acho que é transversal a todos nós. Olha, perguntas. Para além dessa pergunta, que outras perguntas te lembras que te tenham feito assim, que tens de cultura? O que é que... Acho que a mais comum é essa, não é? Se os meus pais... Outra era... lembro perfeitamente que fui fazer nós temos um programa de comunicação, de ciência, de embaixadores de ciência, no I3S. E eu fui com uma colega minha a uma escola primária, íamos várias vezes, a uma escola primária fazer experiências de ciência, não é? Coisas engraçadas, tipo deixar o pão crescer com bolor, eles verem a diferença, coisas assim, simples. E houve um miúdo que estava mais interessado em mim do que na experiência. E lembro perfeitamente que ele passou a aula toda a fazer perguntas, a perguntar se eu vivia com a minha amiga, para ela me poder ajudar. Okay. E se eu tinha a casa à minha medida, não é? Pronto, acho que foram assim esses géneros de perguntas mesmo. Sim, mas essas perguntas até são muito... sim, eu nunca... Sim. Sim, não, aquele miúdo era extraordinário, eu gostei imenso de falar com ele. Foi uma boa experiência então, de questões, sim. porque os miúdos de facto são aqueles que fazem mais questões, mas são os que fazem questões. Sim, exato. E isso é uma coisa que eu muitas vezes disse, e até acho que já publiquei uma coisa no Facebook, que é: quando os miúdos vão na rua e olham para nós, tendem, como é evidente, a perguntar ao pai, porque é que aquela senhora é pequenina, ou baixinha, ou é anã, ou etc. Pronto. E eu peço isso aos pais deste Portugal. Respondam-lhes efetivamente, porque normalmente o que os pais tendem a fazer é filho, deixa lá, anda embora, deixa lá, não ligues, anda embora. Evitar, e eu acho que isso é muito pior. Primeiro, vai fazer parecer que nós somos mais estranhos, não é? Do que aquilo que na mente deles já está a surgir, não é? E eu acho que normalizava muito mais se simplesmente explicassem de uma forma tranquila. Acho que a tranquilidade em explicar as coisas é muito importante. E achas que concordo contigo, mas achas que poderá ser a dificuldade dos pais de explicar porque não conhecem o porquê? Eu acho que é a dificuldade e acho que é a própria dificuldade com eles em lidar
com o diferente. Acho que eles próprios não sabem lidar com... Acho que lidam melhor os miúdos, porque se os pais lhes explicassem, se calhar no minuto a seguir eles já nem iam pensar nisso. E eu acho que é isso que torna a questão, nos torna mais bizarros aos olhos das crianças, é não nos tratarem com essa normalidade, porque tipo, ouvir dizer a alguém, anda embora, deixa lá, quer dizer, acho que isso ainda é pior, não é? Sim, acho que falta muito aumentar o grau de compreensão da sociedade. Sim. E daí também estamos com um foco muito grande nas crianças, porque é uma frase feita, é o futuro da manhã, mas acaba por ser onde podemos levar uma consciência mais aberta. Sim. Se eles crescerem já conscientes da diferença, sim, a diferença tem que ser comum, e é comum, a diferença é comum. Sim. Isso foi das coisas mais bonitas que eu aprendi em genética. O que a genética é, basicamente, a genética trata daquilo que nos torna iguais e nos torna diferentes. A genética é isso. Porque mesmo nas questões da hereditariedade, nós recebemos informação que é igual à dos nossos pais, mas também há trocas que nos tornam diferentes dos nossos pais. E o que é que tu achas, segundo a tua visão, o que é que faz com que as pessoas tenham dificuldade de aceitar a diferença? É assim, eu acho que é algo que está inerente ao ser humano, ok? Porque eu também sou ser humano e evidente que também quando vejo algo diferente também tendo a olhar, ou seja, não é? Se calhar aí tomei consciência de, ok, não é? Não vamos fazer aos outros aquilo que não queremos que nos façam a nós, percebes? Mas eu acho que tem mesmo a ver com o ser humano em si. Agora, olha, nunca mais me esquece, eu fui júri de uma defesa do mestrado de medicina, cujo tema era a normalidade em medicina. E eu achei super interessante, porque o que é a normalidade? E uma das coisas que a aluna, acho que nunca vou esquecer essa tese, uma das coisas que a aluna falou foi que, mesmo em termos de valores metabólicos e coisas assim, o que era normal há uns anos, já não é normal agora, não é? E eu acho que isso também tem muito a ver com questões culturais e históricas e que vão mudando com os tempos. Eu acho que tem um bocado a ver com isso. Pronto. E com os padrões, o ser humano é muito de padrão. O que não encaixa dentro do padrão é diferente. Pronto. Mas depois também tens uma coisa muito interessante, que é a diferença congénita com a qual nós nascemos e a diferença adquirida porque as pessoas escolhem ser diferentes. Porque se tu vires alguém na rua com... e o Japão é um caso, falaste no Japão e agora para o Japão. Tóquio é a cidade conhecida por haver um grupo de jovens que prima pela diferença. Eles têm de ser diferentes. Diferente, sim. E demoram horas a arranjar-se para sair de casa o mais diferentes possíveis, mais diferente possível. Isso é uma diferença escolhida, que o objetivo é mesmo, olhem para mim, eu estou aqui, eu sou assim porque quero. Sim. E sou diferente. Está, porque não querem encaixar nos padrões. E o que são padrões? Os padrões, na minha opinião, os padrões são completamente arbitrários, porque depende mesmo muito o que é um padrão no Japão, para cá não é? Portanto, e eu acho que, acima de tudo, o que as pessoas têm que perceber é que há espaço para tudo. Para tudo, para todos, para a diferença. Sim, no fundo é olhar, porque o objetivo não é desviar o olhar, como tu dizias, é ver a diferença, aceitá-la e perceber que o bonito realmente de onde vivemos é porque somos diferentes, porque senão seríamos fotocópias e seria muito chato. Pontos, assim. O que é que a natureza é o exemplo mais bonito disso tudo. A natureza é super diversa e acho que também foi por isso que me interessei pela biologia. A diversidade na natureza é infinita, não é? E acho que é importante percebermos isso. E essa diversidade tem-te ajudado a ser, ou tem-te levado a fazer escolhas, ou as tuas escolhas são independentes desta diversidade? É uma pergunta complexa. Perdi-me um bocadinho. Imagina, tu tens feito escolhas que estão alinhadas por teres a condroplasia ou todas as tuas escolhas são alinhadas com a tua vontade? Da pessoa Carolina Lemos. Assim,
as minhas escolhas são alinhadas com... Aliás, eu costumo dizer, eu não posso pensar muito, porque se eu pensar muito no que vou escolher, aí cometo erros. Portanto, as minhas melhores escolhas, as minhas melhores decisões foram as que foram tomadas na intuição do momento. E, portanto, são essas que estão alinhadas comigo. E sempre foram essas as minhas melhores escolhas. E agora temos aqui uma escolha. Que eu acho fantástica porque eu não tenho ritmo nenhum, portanto tens-me contar como dança. Sim. Pronto, eu sempre adorei dançar, desde criança, sempre, sempre, sempre. E lá está. E isso foi muito importante, porque eu sempre achei que eu ouvia falar das escolas de dança, etc., mas pensei, como é que eu vou dançar, não é? Com pessoas com uma altura tão, tão diferente. E ainda por cima, porque eu ouvia falar muito das escolas que obrigavam a que levasse já um par, pronto, isso então era impensável. Até que conheci grandes amigos e um deles é professor na Escola de Dança Sabolatino, onde agora não tenho estado lá, dei uma pausa na dança, mas lá não era preciso levar o par. E eu fui experimentar uma aula que também não era a par, era uma aula de dança individual. E depois fui ganhando confiança. Foi muito importante, porque fiz um ano só dessa aula de dança individual e isso também me deu consciência corporal. Acho que foi muito importante eu não tinha absoluta consciência corporal, não é? Portanto, É uma coisa muito interessante o que estás a dizer, do meu a movimento. noção de ti, do teu movimento, não é? Sim, do meu movimento, não tinha E vou nenhuma. mostrar uma fotografia que eu acho fantástica. Sim, pois, lá está, o tal movimento. E depois, sim, comecei então a ir para aulas a pares e percebi que, mais uma vez, podemos chegar a soluções de compromisso e que se consegue adaptar alguns movimentos para se tornarem mais fáceis para pares com alturas tão diferentes, não é? E como eu disse, andei 8 anos na escola, portanto, foi muito tempo a dançar muito. Não, acho fantástico. Olha, a Lia Silva faz-te aqui uma pergunta. Na tua percepção, a tua diferença, que impacto tem na forma como olhas para o mundo, para as outras pessoas e para a vida? Acho que, assim, primeiro, acho que é uma coisa importante, acho que, e que eu também gostava de realçar, porque toda a gente tem a ideia da Carolina Lemos como a pessoa super alegre, cheia de energia, que está sempre bem com a vida e que é super positiva e que leva as coisas à frente. É verdade, mas também existe a Carolina cheia de dúvidas. Eu também queria deixar isso claro, não é? Porque, tipo, eu não sou uma super mulher, sou um ser humano. E também existe a Carolina cheia de dúvidas, com medos e inseguranças. Pronto. O que eu acho é que a capacidade de adaptação que a condroplasia me proporcionou, não é? Me fez também ter capacidade de adaptação a vários níveis, percebes? Para a vida, no geral. Portanto, eu aprendi a adaptar-me às circunstâncias o melhor possível e é isso. E a perceber que em relação à pergunta da Lia, a perceber que os obstáculos dependem muito da maneira como os vemos. Evidente que há coisas que eu sei que eu não vou fazer, não é? Tipo, ou que eu não vou fazer de igual maneira que as outras pessoas. Mas há outras 1500 que eu vou fazer. E se calhar eu prefiro olhar para essas 1500 do que para aquela que não vou fazer. Que até agora também não me estou a lembrar de nenhuma que quisesse muito e que não tenha conseguido fazer. Não me estou assim a lembrar de nada. Sim. Mas exatamente aquilo que estás a dizer de nem tudo é fantástico, nem estás sempre. Sim. Não, ninguém está. Sim, Mas sim. é bom ter uma atitude consciente, como Sim. tu tens, e positiva também. Sim. Não, nisso sim, nisso eu. Ou seja, eu acho que aprendi a ser cada vez mais positiva e mais e mais e mais. Porque não adianta ser
a negatividade não nos vai ajudar em nada, só nos vai trazer mais obstáculos. E se é assim, se eu já tenho obstáculos naturais, não vou pôr outros em cima. Se vais, é capaz de te resultar mal. Sim. E, portanto, foi a perspectiva de vida. Agora, isto também levou um trabalho de desenvolvimento pessoal. Okay? E aí? E quando é que começou este trabalho de desenvolvimento pessoal? Quando é que tu notaste que Que era preciso. estavas a precisar de puxar para cima atitude, consciência, vontade? Sim, ou seja, eu dediquei-me muito, como é previsível, aos estudos, não é? Muito, muito mesmo, sim. E então, quando acabei o doutoramento, em 2009, acho que foi aí que pensei, ok, bom, acho que está na altura de olhar para a Carolina, não é? Para, para mim mesma. E aí acho que foi aí que comecei a ter consciência disso mesmo, ou seja, primeiro, que a vida não é só trabalho, que é feito. Porque isto também, é assim, é muito bom, claro que é ótimo uma pessoa ser workaholic, por um lado, não é? Mas que não sirva de escape. E eu percebi que eu também me refugiava um bocadinho nisso, ok? Portanto, acho que foi a partir daí que eu pensei, não, a Carolina tem que sair do nicho de segurança e da zona de conforto, não é? Eu sei que pode parecer estranho como é que é a zona de conforto se vai a todo lado e vai a congressos e está num laboratório e faz isto, mas porque é trabalho, é diferente, não é? Pronto, e foi a partir daí, principalmente a partir de 2012, que comecei com essa consciência e principalmente nos últimos anos, sim. Nos últimos 2 anos. Os últimos 2 anos têm sido muito importantes em termos de desenvolvimento pessoal, sem dúvida. E tu eu sei que tu fizeste um retiro espiritual. Sim. Porque é que te ocorreu, preciso disto? E porque é que o fizeste e quais são os resultados que tiveste? Eu costumo dizer que eu sou uma investigadora um bocado diferente, porque normalmente os investigadores são pragmáticos, não ligam à espiritualidade, não associam essas duas vertentes. Mas eu sempre associei, isso sempre foi um interesse meu, perceber como é que tudo isso se conjuga. E eu sentia, assim, um vazio de algo, ou seja, uma procura de respostas mais internas e percebi, será que eu internamente me aceitava assim tão bem? Pronto, e tive a felicidade de conhecer um grupo, uma comunidade que também ia aqui a fazer que ia a esse retiro espiritual na Alemanha, que agora é o nosso mestre espiritual, e foi muito interessante porque acho que pela primeira vez lá eu percebi que eu não me aceitava assim tão bem, porque eu tentava não incomodar as pessoas. Eu sei que pode parecer um bocado estranho, isso aí é quando fui fazer o Sim. caminho de Santiago. Sim, eu tentava não incomodar as pessoas, ou seja, tentava. Incomodar, porquê? Não sei, tipo, ou seja, eu tentava permanecer, foi só lá que eu tive essa consciência e acho que é por isso que foi importante o retiro, porque lá eu estava fora do ruído do trabalho, percebes? Da velocidade astronómica que eu me mexo. A formiguinha atómica estava parada. Não sei como era Sim, possível, mas pronto, sim. exatamente. Pronto, e lá eu acho que percebi que tentava permanecer invisível, o que é completamente surreal, porque eu não consigo, não é? Toda a gente. Eu costumo dizer aos meus alunos na brincadeira que eu não posso cometer nenhuma ilegalidade porque toda a gente vai saber que fui eu, não é? Portanto na brincadeira costumo dizer isso. E lá eu percebi, e foi isso que eu encontrei neste grupo, que eles aceitam-me não por eu ser a professora, a doutora Carolina Lernos, não por eu ter conquistado isto, aquilo e aquele outro, mas por ser eu, simplesmente.
E acho que é importante que todos nós nos conheçamos melhor, porque eu acho que, e eu acho que isto é transversal a quem é diferente. Acho que nós tentamos, e foi isso que eu também percebi, eu andei a tentar competir com o mundo e comigo mesma, ou seja, mesmo no caminho de Santiago eu tive essa percepção, eu tinha que mostrar que conseguia, percebes, Inês? Tu fizeste o caminho não uma vez, fizeste duas Fiz vezes. duas, sim, mas eu tinha que mostrar que conseguia, Mas era aliás, mostrar a ti ou era mostrar a toda a gente? acho que era muito, acho que acima de tudo começa por nós, não é? As questões começam sempre por nós, sim. E então, acho que era isso. Eu acho que tinha um checklist, quase houve uma altura na vida que eu percebi que tinha uma checklist de consegui isto, consegui aquilo outro. Só que isso depois torna-se também viciante, no sentido, ok, agora quero mais, percebes? E eu acho que precisava de encontrar essa paz interna, porque eu acho que é essa mensagem que temos, que eu queria deixar também. Podemos ser diferentes, podemos ter que ultrapassar tantos obstáculos, mas não precisamos de ter esses obstáculos dentro de nós. Acho que são esses os primeiros que têm que sair Porque mesmo. se continuam é muito mais difícil de Os outros vão nos ver da maneira passar para fora. os outros vão nos ver da maneira como nós nos vemos. E Exatamente. foi essa paz que eu encontrei com o nosso mestre espiritual, sem dúvida. Sim. E olha, Que aqui ainda temos que é uma luta diária porque a paz, agora posso estar em paz daqui a 2 segundos, a nossa mente anda sempre a mil, não é? E para quem usa a mente como eu, a mente tem assim uma certa dificuldade em abrandar. abrandar. Olha, uma pergunta da Marta Mendes. Carolina, que conselhos daria aos pais de crianças com achondroplasia? O que acha que fez a diferença no seu seio familiar para a tornar na mulher forte e determinada que é? Pronto, eu falo mais da minha mãe, porque o meu pai faleceu muito cedo, só para perceberem essa questão. Portanto, eu fui criada com a minha mãe, o que a tornou ainda mais mãe galinha do que as mães já tendem, não é? Mas ela tornou a ser. Ela ficou ainda mais, que era isso que eu queria dizer. E acho que é acima de tudo isso. Não sejam mais pais galinhas do que aquilo que precisam de ser. No sentido, nós não somos de vidro, nós conseguimos fazer milhentas coisas. Acima de tudo, deixem os vossos filhos abrirem os horizontes. Não fechem as janelas, porque nós podemos fazer milhentas. E se estão preocupados com o que os outros vão dizer, eles vão sofrer com comentários disto, com comentários daquilo. Qualquer outra pessoa também vai sofrer disto e daquilo, e nós temos que, faz parte do crescimento como ser humano, passar por essas dificuldades mesmo. Acho que a proteção a mais, e isso eu percebi, não nos prepara para a vida, temos que avançar, sim. E a tua mãe, na tua experiência pessoal, conseguiste ter esse espaço para progredir, considerando que infelizmente tiveste só a tua mãe durante muito, muito tempo, ou foi difícil para as duas? Acho que foi difícil para as duas, no sentido que por ela eu continuava dentro no ninho, não é? Tanto que, lá está, por exemplo, eu dou esse exemplo muitas vezes, quando nós íamos na rua, ela ficava muito mais incomodada, e eu percebo, é uma questão de mãe. Eu sei que o gene de mãe é um gene, deve ser um gene diferente. Eu acho que em termos genéticos, quando se é mãe, ativa ali qualquer coisa. Digo-te já, há uma mutação genética quando se é mãe. Pô, E quando pois, se é pai. Não, os nossos genomas têm uma mutação automática. De repente temos alertas estranhos. Sim. Mas pronto. Acredito, piamente. E pois é isso. E ela ficava super incomodada e revoltada mesmo quando eram crianças a fazer comentários. E eu acho que é preciso perceber que são crianças, não é? Pronto. Eu tentava entender os dois lados. E acho que foi sempre isso que eu fiz durante a minha vida toda, tentar entender tudo, não é? Pronto, mas e depois precisa de me entender a mim também. Mas em relação ainda à pergunta, acho que é mostrar que o mundo é diferente em tudo.
e que nós fazemos parte desta manta de retalhos que é o mundo e deixá-los abrir horizontes. E que não há impossíveis, no sentido, ok, há coisas que têm que ser adaptadas, há coisas que têm que ser feitas de forma diferente, mas impossíveis, se me dissesses há 10 anos atrás que eu iria andar sozinha de avião, que eu iria fazer espetáculos de dança, que eu iria andar a aprender a tocar instrumentos, que graças ao nosso grupo e ao nosso mestre espiritual até aprendi a tocar instrumentos e tudo. Cantar não corre muito bem. Isso não tem a ver com a condroplasia. Tem a ver mesmo com o jeito pessoal. Mas se me dissessem isso tudo, eu pensava, está tudo doido. E, portanto, com essa experiência de, se me dissessem há 10 anos atrás o que eu já tinha feito hoje, acho que é importante dizer que nós não sabemos o que é que vai ser amanhã. É deixar viver, acima de tudo. Acho que é mesmo deixar viver. Mas mostrando que nós também não podemos tudo, ou seja, que nós não somos, não é? Ou seja, porque também a discriminação positiva também é má. Percebe? Eu percebo o que é a discriminação positiva, o que tu estás a dizer. Uma das situações que vi ultimamente foi uma pessoa com uma outra doença óssea rara a falar em público e dizia ela que não queria ter aqueles momentos de ver pessoas, sim, que pena, coitadinho, uma pessoa muito, ou versão coitadinho, ou versão é muito especial. É Sim. muito especial. Sim. Tipo, elevar um patamar, tipo, consegue subir 10 andares seguidos. Uau, fantástico. Calma. Sim, pois é isso. Ou seja, eu nem o 8 nem o 80. Acho que é isso. E acho que é essa a mensagem que quero deixar. E principalmente que nós podemos fazer tudo dentro do possível, não é? Como diz ali, ele diz muito bem, ele que é profissional nesta área de perceber a psicologia, o síndrome do super-herói e hiper inspirador. E era mesmo esta situação. Por ter uma diferença, seja ela qual for, não tem necessariamente de ser especial ou super inspirador. E isso é uma armadilha, lá está, em termos pessoais, porque isso torna-nos e leva-nos o ego muito, ok? E nós somos pessoas, como todos nós que estamos aqui neste bocadinho maravilhoso, somos todos pessoas. Pronto. Que tens as tuas escolhas, que acertas, que erras, que cais, que pronto. É esta naturalidade de vida que não se distingue de ter uma displasia óssea, no caso, a condroplasia. E na tua vida pessoal, o que é isso de ter a condroplasia? Olha, é ter mais trabalho a encurtar as calças na costureira. Tu disseste-me uma coisa há muitos anos atrás que eu tenho que pedir que tu voltes a dizer, das meias calças ou das leggings. Das meias calças. Não, já sei. Foi meias calça. Sim, porque para o traje era preciso meias calça preta, não é? De vidro. Sim, meia de vidro, sim. Meia de vidro. E para o meu tamanho não há, para crianças elas não usam meia, não é? Tamanho meias calça de vidro, assim, pretas. E então, era o marido de uma empregada da minha avó que trabalhava numa fábrica de meias e ele arranjou-me quase um caminhão de meias de vidro. Eu acho que ainda tenho meias calça dessa altura, porque ele arranjou-me um caminhão, porque era o mais difícil, efetivamente. Isso é a mesma coisa com os sapatos, também. Eu, quando encontro sapatos, porque assim, propriamente eu não vou para um congresso falar com sapatilhas da Barbie e a pescar luzinhas. Pronto, não é? Isso é um grande problema que Sim. Tenho que trabalhar muito com isso. Sim. E principalmente que agora é mais fácil, porque eu acho que mesmo as meninas, crianças, já estão a usar mais sapatos de adulto, não é? Mais botas, etc. Portanto, agora é muito mais fácil. Mas agora, mesmo quando eu encontro uns sapatos que nos sirvam, porque além da questão, só para quem não sabe, a questão é, além do nosso pé ser curto, a ser de pequeno, não é? É alto, não é? Quer dizer, não sei se... Alto e largo.
exatamente. Ora está, 3 medidas. Enquanto que as miúdas de 7, 8 anos, que será 6, 7, 8 anos, que será mais ou menos o tamanho que eu calço, têm o pé fininho, porque são crianças, não é? Pronto. E é muito difícil que o nosso pé entre lá. Pronto. Pois, a Micaela está a dizer, sei, que muito me doeu andar com os sapatos que me fizeram, mesmo assim. É mesmo isso. Jesus sabe lá Deus, é verdade. Pronto, e portanto, quando eu encontro botas ou sapatos, eu chego a comprar 2 pares, não é? Porquê? Porque ao menos já sei que aqueles estão ok. Sim, a parte de vestir, Mais de até do que a calçar. roupa, mais até do Sim. que a roupa. É. Eu nunca mais me esqueço, tinha um casamento e tive assim um milagre divino, que encontrei à primeira uns sapatos que encaixavam lindamente no vestido. Eu disse, isto é um milagre Isso foi divino. tipo Cinderela. Sim! Mas não pode ser. Mas vejo isso na versão externa como mãe, a dificuldade de encontrar sapatos. Porque a roupa, até já começamos a inventar e a costurar e coisas que nunca passou pela cabeça. Também se há 10 anos atrás me perguntassem ias saber costurar. Pois, sim, também te percebo. Agora, calçado é É, muito complicado, é. sim. Portanto, Sim, imagino também em situações de festas, de comemorações. sim, mesmo os sapatos da dança, pronto. O que acontecia era, há sapatos de dança para o meu pé, só que tem o tacão muito baixinho, porque as meninas não é, ou seja, ficava ali, não é um sapato tão, não é, tão harmonioso. Quer dizer, eu também não ia calçar uns sapatos de dança 10 centímetros, porque não ia correr muito bem depois no final. Mas, pronto, mas até aí foi difícil, sim. Então, nisto, porque podemos continuar aqui mais 3 ou Sim, 4 temos horas, que então, continuar mesmo, não é? não com o chás, mas agora começámos com outro tipo de bebidas. Mas pronto, à parte disto, o que é que tu achas que é realmente importante pensar em mudar, não só em termos de objetos, mas em termos de sociedade e em termos de interno? Pois o interno é que é Temos que pensar nessas 3 vertentes, não é? sim, também, sim, sim. Sim, é verdade, tens razão. Acho que é uma pirâmide, ou um triângulo, melhor dizendo. O que é preciso? Acho que é preciso abertura de mente. Porque e não ser limitativo, ou seja, acho que há coisas tão simples que as pessoas simplesmente não pensaram. Não pensaram de todo. Tipo, estou a falar em construções. Respondendo à pergunta, consigo, assim, não é. Quer dizer, também nunca experimentei nenhum sapato de salto alto, efetivamente, daquilo que se possa ser considerado um salto alto, não é? Pois, não será um estileto de 10 Não, centímetros. não, não. Bom, mas respondendo à pergunta, o que é preciso mudar? Acho que é perceber a diversidade. Não sei, é muito difícil essa pergunta, porque há milhentas pequeninas coisas que podem fazer a diferença. Acho que, acima de tudo, para onde era importante começar era nas escolas. Já disse isso, já temos tido essa conversa várias vezes. Porquê? Porque os miúdos de hoje são os adultos da manhã. Não é? A gente sabe isso. E se eles crescerem com noções diferentes, podem fazer diferente, não é? Para as próximas gerações. Acho que é muito isso. E acho que em termos de abrir horizontes, mesmo quando se constrói edifícios, quando se abre uma loja, há coisas que não são difíceis de pensar. E que as pessoas não pensam. Quando se põe um exemplo muito simples. Nestes tempos de Covid, os dispensadores de gel, eu já levei com gel nos olhos. Quase. Horrível. Eles estão muito altos, muitas vezes, ok? Pronto. Era tão simples pô-los 5 centímetros mais baixos, se calhar, ou pôr um suportezinho de pé. Eu acho que falta flexibilidade ao ser humano. Acho que o ser humano precisa de mais flexibilidade nas soluções. Sim, acho que é preciso este pensamento inclusivo, de perceber que há muitas diferenças, e eu recordo, e percebo perfeitamente quando dizes da questão do álcool gel. Tenho os miúdos cá em casa, principalmente
as mais novinhas e a do meio, que também tem a condroplasia, a Clara, todas querem chegar ao álcool gel. Então tem que pegar, tem que segurar, porque não há momento de, não, olha, deixa para outra altura. Não, estar a 1,5 metro de altura não as impede de querer. E acho muito bem que não impeça. Agora, de facto, as coisas podiam ser feitas de uma forma muito mais acessível. E, como tu disseste muito bem, as adaptações e as mudanças não podem ser só de espírito, mas também de construções, de facilitar que as pessoas tenham uma acessibilidades e usufruto do que é público com pragmatismo, com facilidade. E tu não me pagaste para dizer o que eu vou dizer a seguir, mas o papel da Ando, e eu gostava que as pessoas, no geral, percebessem isso, as pessoas que têm displasia óssea, os pais, etc. O papel de uma associação é extremamente importante, e o teu trabalho e todos que estão associados na Ando é importante. Porquê? Porque eu acho que muitas vezes, eu lembro-me de alguém ter perguntado, sim, já sei quem foi, de ter perguntado alguns utensílios, porque tem outra forma de displasia, pronto. E às vezes a troca de informações, porque eu sei um site, eu conheço uma loja, essa troca de informações e o juntar essas informações todas no mesmo sítio, que é uma associação, não é? Um bocado isso, e acho que é extremamente uma mais-valia, porque às vezes eu acredito que haja muitas pessoas que se sintam perdidas sem saber para onde são de virar, porque assim, a verdade é essa, eu também não tenho muitas limitações físicas, mas há quem tenha mais, e pode precisar de outro tipo de adaptações. E acho que se nós trabalharmos em rede também, acho que todos saímos a ganhar. E acho que é aí que tem que começar, porque se nós todos trabalharmos em rede, pode-se tornar uma espiral e irmos para fora. Foi bonito isto que eu disse agora, não é? Mas é um sentido muito verdadeiro aquilo que tu dizes, que é muito importante, e uma das coisas que eu foco sempre. Displasias ósseas, são muitas, são mais de 400 formas diferentes. E muitas delas têm limitações muito complexas. E a condroplasia é mais frequente e, felizmente, até é das que têm menos limitações físicas. Exatamente. E é importante percebermos que não é um ganho pessoal de saber mais, mas quando todos nos juntamos e temos estas ideias que fluem uns entre os outros e nos vamos ajudando, esta espiral pode aumentar e criar uma energia de permitir, por exemplo, que se repense construções e se repensam onde as coisas são colocadas. São detalhes, mas que depois fazem diferença. Mas quando falamos por uma pessoa, ouvem-nos assim. Quando falamos por muitas, ouvem-nos muito mais. Exatamente. E esta questão de não vou juntar, ou não vou ligar, ou não vou saber, não há necessidade de ser sócio, há necessidade de ver que há um trabalho que é para todos. Exatamente, é isso. Por isso é que eu estou a dizer, acho que é extremamente importante. E mesmo no meu trabalho com as doenças neurológicas, há muitas associações, tu sabes, também já estiveste presente, e as associações são realmente importantes, porque a partilha de informações E lá está, nós não somos muitos, nós não somos mesmo muitos, não é? E às vezes alguns estão mais. Pronto, eu moro numa grande cidade, mas há outras pessoas que podem viver sem acesso a outros recursos, não é? E acho que a interajuda seria importante, mais. Mas isso, como tudo na vida, sim. Muito obrigada, Carolina. De nada. Passou tão depressa esta hora, eu gosto tanto de falar. Muito depressa. Temos que voltar. Temos que deixar as pessoas irem jantar, eu sei. Sim, também. Mas espero que no próximo ano seja um ano melhor, mais fácil em todos os sentidos. Sim. E que seja possível reencontrar-nos em pessoa, presencial, com muitas mais pessoas. E vamos pensar positivo que sim, e até lá que vamos estar em
segurança, espero eu. Exatamente, sim. Que a Todos situação nos atual cuidados. se melhor. Carolina, muitíssimo obrigado. Foi Obrigada eu obviamente um pela gosto oportunidade. falar Sim. contigo em direto. Temos mais fotografias para mostrar. Não podemos mostrar tudo agora, vai ser para depois. E umas ótimas festas. Para Um vocês ótimo também, para vocês. 2021. Um abraço E grande. obrigada pela oportunidade e obrigada a todos que nos estiveram a ouvir. Obrigada a todos. Muito obrigada.